Agricultura familiar, entenda o que é e por que importa. A agricultura familiar é quando uma família faz ponta a ponta no serviço da roça. Ela planta, ela cria os animais, ela cuida da roça, ela fica no comando das decisões que acontecem. Ela é muito mais do que somente plantar. Ela é uma forma de passar as tradições e os valores que a família carrega. Aqui no Brasil, existem algumas regras que definem quando a fazenda vai virar uma agricultura familiar. Entre elas, nós temos a primeira regra, que é que o terreno ele tem que ser pequeno. O limite dele vai depender da cidade que ele ocupa. E eles serão chamados de módulos fiscais. A segunda regra é que a maioria dos serviços que ocorrerem naquela fazenda terá que ser feito pela própria família. Resumindo, pelo menos metade dos serviços tem que ser feito por eles mesmos. A terceira regra é que a maior parte do dinheiro que vier até a casa deles deverá ser por meio dos frutos dos serviços que aconteceram na agricultura familiar, na fazenda que eles têm. E a quarta e última regra é que eles devem gerir a fazenda sozinhos, com o mínimo de interferência possível. Além disso, o termo agricultura familiar não se refere somente a quem planta, mas se refere também a povos quilombolas, indígenas, pescadores artesanais e também aquelas pessoas que recebem terras do governo. Como descobrir quem faz parte da agricultura familiar? Geralmente, as famílias estão cadastradas no Cadastro Nacional da Agricultura Familiar, um documento chamado CAF. Esse cadastro permite que as famílias consigam receber apoio do governo, como pegar empréstimos com juros baixíssimos e também receber ajuda técnica para aumentar a produção. Por que a agricultura familiar é tão importante no Brasil? Segundo dados oficiais do IBGE, 77% das propriedades rurais do Brasil pertencem a agricultores familiares, ou seja, a maioria. E mais de 10 milhões de trabalhadores dependem desse tipo de trabalho para viver, o que representa 2/3 dos trabalhadores do campo. Mas não é só isso. A agricultura familiar ajuda a manter a comunidade do campo viva, garantindo comida fresquinha na mesa do povo e ainda ajudando o meio ambiente, cuidando do solo, das plantas e dos rios. Um jeito de produzir cheio de história. Cada família tem seu jeito único de cuidar da terra, passado de geração em geração, de forma sustentável e consciente. Essa flexibilidade é o que faz da agricultura familiar algo tão resistente e valioso. Bom, mas como o governo dá uma força? Tem o PRONAF, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, que dá um empurrão financeiro ajudando essas famílias a comprar o que precisam, como, por exemplo, máquinas, sementes ou até mesmo formar uma agroindústria. Os juros são baixos e a compra é facilitada, o que ajuda muito. Tem também linhas especializadas para as mulheres, jovens e trabalhadores, agricultores ecológicos. A agricultura familiar é muito mais que só produzir alimentos. É um modo de vida único, que junta a família, a terra e a natureza, em um equilíbrio precioso que, com o reconhecimento das leis e apoio do governo, ajuda a manter comida boa na mesa do povo brasileiro e fortalecendo o povo do campo e preservando o meio ambiente. Os agrotóxicos, defensivos agrícolas, remédios de planta ou veneno são grupos de substâncias químicas utilizadas para o combate a pragas e doenças de planta. Com o surgimento das primeiras civilizações, mudou-se as relações entre os seres humanos e a atividade agrícola, e também as interações entre eles com os outros animais. As populações cresceram, passou-se a estocar alimentos, e com isso surgiu-se a necessidade de maiores plantações, tanto para o consumo dos próprios seres humanos quanto dos animais domesticados. Mas o ponto negativo desse aumento de produtividade foi o surgimento de insetos, aves e demais pragas que ameaçavam a produtividade desses povos. E com isso, para além de rituais religiosos, começou-se a produzir agrotóxicos. Em 2500 a.C., os sumérios já utilizavam agrotóxicos à base de enxofre para o combate a insetos. E no século XIV, os chineses utilizavam agrotóxicos à base de arsênio e de mercúrio para o combate a insetos também, inclusive o piolho. No final do século XIX, a agricultura já havia se desenvolvido bastante. Consequentemente, agravaram-se
as pragas. Com isso, surgiram os primeiros estudos sobre a utilidade de compostos químicos para a produção de agrotóxicos. Foram utilizados tanto compostos orgânicos quanto inorgânicos. O ácido cianídrico, o HCN, composto extremamente tóxico, o piretro, ou pó da Pérsia, e a nicotina. Nos anos 1940, foram produzidos os primeiros agrotóxicos sintéticos. O primeiro deles foi o diclorodifenil tricloroetano, ou DDT. O DDT é um composto formado apenas por carbono, hidrogênio e cloro, ou seja, ele é um organoclorado. O DDT é o primeiro agrotóxico sintético produzido em massa, produzido em larga escala. Ele é quimicamente estável, ele é pouco volátil e quase immiscível em água. O DDT ele age penetrando ligeiramente na camada serosa dos insetos e após essa penetração ele paralisa os insetos. Evidentemente, no Brasil, o uso cada vez maior de agrotóxicos tem afetado o ambiente, de modo a contaminar as diversas formas de vida, ou seja, os componentes bióticos do ecossistema, e a acumular determinadas substâncias em componentes abióticos, como água, ar e solo. Os agrotóxicos mais utilizados no Brasil, de acordo com os boletins anuais de produção, importação, exportação e venda de agrotóxicos no país, de 2023, 2022, 2021, 2020 e 2017, fornecidos pelo IBAMA, são o glifosato, o mancozeb e o 2,4-D. E o uso de tais agrotóxicos é intensificado pelo colonialismo químico. O colonialismo químico consiste na prática por países do norte global, especialmente Estados Unidos, União Europeia e China, de produzir e exportar agrotóxicos altamente restritos em seus próprios territórios para países do sul global, os quais vendem as matérias-primas para esses produtos a preços inferiores. Essa é uma forma de colonialismo moderna, em que os países centrais protegem suas populações de produtos comprovadamente nocivos, enviando-os para regiões com legislações mais brandas. O Brasil, classificado mundialmente como o maior consumidor de agrotóxicos, é o principal cenário abordado pela geógrafa Larissa Bombardi na obra Agrotóxicos e Colonialismo Químico, em que a autora evidencia a relação entre o aumento do uso desses insumos químicos e a contabilização pelo Ministério da Saúde de quase 57 mil pessoas intoxicadas por esses produtos entre 2010 e 2019. O Instituto Nacional do Câncer registrou que são despejadas nas lavouras mais de 1 milhão de toneladas de agrotóxicos, equivalendo a, em média, 5 quilos de veneno agrícola por pessoa. O Instituto Nacional do Câncer também sinaliza o uso de produtos banidos ou estritamente controlados em outros países, como o glifosato, um herbicida não seletivo de largo espectro, ou seja, que não distingue entre plantas daninhas e a cultura principal. Larissa Bombardi comentou sobre a diferença entre o limite permitido de glifosato na água potável no Brasil e na União Europeia, sendo o primeiro 5.000 vezes maior. Essa exploração também se manifesta no âmbito socioeconômico. Dados oficiais indicam como a expansão da produção de commodities, principalmente na agropecuária, diminui a quantidade de áreas destinadas ao plantio de alimentos básicos, como arroz, feijão e a mandioca. É demonstrada a evolução das terras destinadas ao plantio desses produtos em 1990 e em 2019, evidenciando-se que foram perdidos milhões de hectares. Esse avanço brusco não visa a supressão de mazelas sociais, mas apenas as fortifica. O glifosato é um herbicida utilizado nas plantações de café, maçã, banana, cana-de-açúcar, entre outros alimentos. O herbicida atua com inibição enzimática. Ele inibe a enzima EPS-PS, que sintetiza os aminoácidos necessários para a vida de uma planta. E, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, o glifosato ele é possivelmente cancerígeno e está associado a causas de problemas renais e também a necrose de células placentárias. E, além disso, está associado a desordens comportamentais e motoras desde a infância. O mancozeb é um fungicida que também atua através de inibição enzimática. Ele inibe as enzimas que possuem o grupo sulfidrila em sua estrutura molecular, impedindo a divisão nuclear e a respiração celular.
O mancozeb ele tem alta toxicidade sobre peixes e animais aquáticos e invertebrados. Além disso, o mancozeb, no Brasil, ele é mais utilizado principalmente nas regiões centro-oeste e norte do país, sendo que esta última região comporta 1/5 da água potável presente no planeta. O 2,4-D é um produto sintético que, quando utilizado em doses excessivas, principalmente em plantas dicotiledôneas, possui efeito herbicida, mas quando aplicado em doses menores, possui efeito hormonal. Segundo estudos realizados por Nédia Gizzi, Ana Silva, Elton Oliveira e Elisete Moraes, no campus dos vizinhos da Universidade Federal Tecnológica do Paraná, o 2,4-D aumentou a mortalidade de aves e peixes, principalmente através de suas áreas mais sensíveis, como mucosas e brânquias. Além disso, ele provocou alterações na reprodução dos mesmos. E no caso dos seres humanos, o contato com a pele e a inalação do 2,4-D provoca mutações genéticas associadas ao desenvolvimento de cânceres.